Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Bom dia quem ainda não almoçou, é bom dia, mas quem já almoçou, né pessoal? Pegou aquele ranguinho maravilhoso, né? Encheu a barriguinha, está muito feliz, é boa tarde. E quem está assistindo à noite, boa noite para vocês também, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade que a gente vive, né? Essa realidade aqui que esse Deus permitiu que a nossa consciência experimentasse essa realidade, né, pessoal? Tem momentos bons, tem momentos que não é agradável aqui nessa realidade, tem também, pessoal. Não podemos nos enganar, né? Existem momentos bons e momentos não tão bons para nossa consciência, né, pessoal? Porque quem está experimentando tudo é a nossa consciência. Quando for embora, deixar o corpo fica aqui imóvel. Aí eu fico assim, ó. Ó, aí morreu, o irmão Samuel morreu. Entende? A minha consciência foi embora e ficou só o meu corpo aqui. Entende? Então, a consciência não vai experimentar mais aqui. Então, para a gente experimentar aqui, a gente tem que ter esse corpinho lindo que, que Deus nos deu, né, pessoal? Entende? Então, precisamos entender todas essas coisas, pessoal. Como é que se diz? Ontem eu vi um vídeo, né, falando sobre a igreja, pessoal. Quando a pessoa lê igreja ali na Bíblia, o que é que vem à mente da pessoa? Vem um templo, né? Um templo onde se reúne lá. Não é isso que vem na mente da pessoa? Entende, pessoal? Por que que tem esse engano? Cristo, quando falou igreja ali, que edificar a igreja, não era esse tipo desse templo. Mas por que que hoje tem um monte desse templo? Por quê? Porque teve um que fez isso, colocou na mente da, das pessoas ao longo do século aí. Que vocês conhecem, que diz que é a primeira é a igreja católica, né? Não é isso? Que é dita aí como oficial. Então, e as outras foram atrás, que são qual? As evangélicas em geral, né? Outros segmentos também fazendo a sua congregação, né? Aí até agora os espiritualistas que fala sobre expansão da consciência, sobre como é que se diz? A espiritualidade também tem agora querem fazer também o seu grupo, o seu templo também. Pessoal, é por isso que as pessoas ficam me perguntando aqui qual é o seu grupo, qual é a sua igreja. Pessoas ficam me perguntando, pessoal, sabia disso? Porque eu vejo aqui eu falando da Bíblia, né? Eu falo sobre vários conceitos, mas aqui eu falo vários conceitos. Não é só da Bíblia. Eu agora pego a Bíblia para colocar, para complementar aquele raciocínio que eu estou trazendo. Mas por que ela veio fazendo isso? Aí pergunta: você está vendo aqui, pessoal, atrás de mim algum logo, alguma placa de nome de alguma igreja, pessoal? Mas por que a pessoa vê eu aqui ensinando e eu coloco para ela dizer, ela já denota que eu faço, cadê o grupo, qual é o grupo, aonde é, entende aonde é a igreja, irmão? Você entende, pessoal?
porque elas já foram disciplinada, né, a pensar sobre quando falar igreja, existe lá um templo, existe lá um local onde você vai, como é que se diz? Congregar, entende? Como ele diz, um lugar que vai congregar. Entende, pessoal? Aí como é que se diz? Eu tinha falado de um vídeo que foi o que é mensagens subliminares. Na hora que você coloca um logo de uma igreja, coloca um nome lá, um logo, um negócio, isso induz a pessoa a ela, como é que se diz? Induz a ela a pensar logo que é a igreja. Mas a igreja é a pessoa. Entende? Então, a gente que é espiritualista tem que falar isso. Não tem. A igreja não é física, a igreja não tem nada. É só esse irmão que se reúne em qualquer lugar onde ele quiser reunir, na casa dele, aonde eles se reunirem, ali onde foi o que Cristo falou, né? Onde tiver duas ou três reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por quê? Porque aqueles que estão conectados já com a espiritualidade dele, ele se reúne com o outro. Então, Cristo, a energia, o pensamento de Cristo está naquele meio ali, pessoal. Entende? Então, eu falei sobre essa mensagem subliminar. Então, quando uma pessoa coloca um logo, uma imagem tal de uma igreja, as pessoas vão denotar logo, pessoal. Por mais que você fale, aqui é a igreja verdadeira, você não fale isso, mas só você falar, e aí você deduzir, as pessoas já... porque já está no subconsciente das pessoas isso. Por isso que as pessoas, quando veio aqui falando, ficam perguntando de igreja. Que igreja eu estou falando aqui, pessoal? Aonde é sua igreja? Qual é o grupo? Aonde é que fica, irmão? Você entende, pessoal? Então, por isso que eu não falo, não coloco nenhum logo, nem nada para falar que você é a conexão, é com você, porque você é a igreja. É aonde está a centelha divina, o eu superior, o Espírito Santo. Você precisa ter essa conexão. E a igreja é o corpo de Cristo espiritualmente. Mas por que os pastores dão em abrir igreja aí? Ele sabe que não precisa, não tem. Aonde é que tem na Bíblia mandar ele abrir igreja, alugar um lugar ou construir um lugar para fazer? Aonde é que tem? Que é isso que é a obra de Deus. Foi por isso que um pastor aqui, né, aqui na minha comunidade, fechou a igreja, ele agora não prega mais, não, o evangelho. É essa igreja física, só se tiver um local que você vai pregar? Você entende, pessoal? Essas pessoas não entendem e estão tudo no ego e querem fazer a coisa, porque tem interesse também aí de dinheiro, né? Tem várias coisas por detrás aí. A Matrix colocou isso e eu quero fazer, por isso que eu quero tirar esse pensamento das pessoas. Entende? Tem que tirar. A primeira coisa que você tem que tirar é nome. Entende? Não existe nome para colocar nome, placa. Não existe isso. Isso foi coisa da cabeça dos homens. Da interpretação dele, do ego dele. Não existe isso, pessoal.
Agora, quantas placas, quantos nomes tem aí, pessoal? Se você colocar aí no Google para pesquisar quantos nomes de igreja tem, você vai ver que é uma variedade aí de nomes. Quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer isso? Cristo não está mandando fazer isso. Ninguém, nenhum discípulo mandou fazer isso. Mas por que as pessoas aceitam isso? Você entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução porque eu vim falar aqui o que é igreja mesmo. O que é igreja? Né? Porque a igreja não é templo ou edifício físico, né? Por que não é um templo ou um edifício físico? Você entende, pessoal? Eu fico surpreso com os se diz evangélico, né? Fico surpreso porque eu vou mostrar aqui, vai ter uma cacetada de versículo aqui. Cacetada, né? Vai ser na cabeça, da consciência dessas pessoas. Vai ser uma cacetada. Porque tá escrito, pessoal. Por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Entende, pessoal? Tem interesse aí, né? Começou a que se diz aí a primeira, né? É a primeira igreja, dizendo que é a primeira, é ela, entende? Porque um sempre quer estar no poder, né? O ego dessa daí já passou do teto, né? E aí vem o outro com os egos dele, que são os evangélicos, né? E as outras igrejas aí vêm aí atrás dessa mesma coisa. E as pessoas aceitam isso, aceitam. Entende, pessoal? É por isso que eu quero tirar isso. Isso só vai ser tirado quando você se conectar verdadeiramente com a sua espiritualidade, com esse Deus interior. Aí vocês vão compreender e vai deixar essas coisas. E é o que os pastores aí, os que têm igreja física aí, não querem. Por isso que eles não querem que vocês assistam meu vídeo. Entende? Porque você pode perder de você deixar de ir para o tempo físico dele. Entende? Você entende agora porque ele não quer que eu assista. Você pode assistir de todos os outros pastores que têm o tempo físico. Você pode assistir de todos, mas o meu não. O dele é perigoso. Você entende, pessoal? Porque essas pessoas querem que vocês continuem aí bestinha, no engano, não querem que você se torne autossuficiente. Eu até falei um vídeo sobre isso, né? Não querem que você tenha conhecimento e vocês não querem estudar mesmo, né? Uma pessoa que está numa vibração baixa, quando ela vê meu vídeo aqui de 1h20, né? Não, nossa, é muito vídeo. Ainda mais esses que estão acostumados a vídeos rápidos aí nas redes sociais. Não tem tempo nem para assistir um vídeo de 10 minutos. Não tem. Vai passando, entende? Você vê como as pessoas estão com ansiedade, pessoal. É isso que acontece. E aí esses cidadãos aproveita e vai colocando aquilo que ele dentro aí de vocês, ó. E vocês aceitam isso e vai vivendo sobre isso. Mas estão conectados com a espiritualidade? Não. Só está indo para um templo e aí está sentindo problema. Já vários aqui, irmão, que estava aí no grupo, me relatou problema, né? Me confessou, né? Me confessou. Então, a gente vai pensar que é um confessionário, não. As pessoas me deram esse feedback, né, do que estava passando com ele. E ele estava em grupos aí, né? Não vou dizer, são vários grupos aí que eles estavam.
e estava com problema. Por quê, pessoal? Eles foram para lá para ver esse problema, né? Procurando o problema espiritual, né? Se linkar, mas não conseguindo, ficando lá 20, 30 anos em igreja, ou então gente passando em uma igreja, essa igreja não tem fogo, não, essa igreja não tem poder, eu vou para outra. E é assim, ó, gente fica pulando de religião, de grupos evangélicos, fica pulando, achando, para tentar achar o problema. E ela não sabe que a solução do problema está na conexão com ela mesma. Porque o reino de Deus está dentro dela. Foi o que Cristo falou. Mas só que vocês não prestam atenção, vocês estão ainda dormindo e o que estão aí dirigindo vocês estão cegos também, não ensina isso. Tem alguns que sabem, não ensina. Você fica aí batendo cabeça. Por isso que aqui no meu vídeo eu venho explicar isso, pessoal. Eu venho falar o que é essa igreja verdadeiramente. O que significa o que é igreja, né? Porque Cristo falou o nome igreja. Mas o que significa esse nome, pessoal? Né? Vamos destrinchar aqui o que significa essa palavra igreja, né? E vamos estudar sobre isso. E eu vou colocar aqui, pessoal. Agora eu vou usar meu estudo bíblico. O estudo bíblico, eu vou usar aqui mais versículo bíblico, porque é uma coisa que está ligada com a escritura que foi deixada aí, né? E a gente precisa entender o que está nessa escritura, porque muitos destupam a você, ou não falam verdade, ou ocultam a verdade a você. Entende? É isso. É isso que essas pessoas fazem, né? Mas vamos desmistificar o que é esse nome igreja e por que a igreja não é um templo e um edifício físico, né? Vamos desmistificar isso, porque as pessoas ficam me perguntando aqui, pessoal, aonde é a igreja, aonde é a igreja, aonde é o seu templo, aonde é que vocês ficam? Eu me reúno aqui, todo dia aqui no meu canal do YouTube, eu estou aqui no meu quarto gravando vídeo. É aqui. É aqui a igreja. Entende, pessoal? Essas pessoas estão aí hipnotizadas pela matrix religiosa aí quando me vê assim, fica perguntando. Entende? Então, vamos desmistificar por que a igreja não é o templo ou um edifício físico. Entende? Vamos desmistificar isso, né? Eu acho que alguns evangélicos que têm um estudo, mas eles já sabem do que eu vou falar, né? Mas vamos falar aqui porque para você ver se você desprende disso, pessoal. É a primeira coisa, eu acho que você tem que se libertar é disso aí. É de que tem que ter um tempo físico. Eu acho que é a primeira coisa. Porque é nossa, pessoal. É em todo lugar que eu vou. Eu encontro meus amigos aqui, que é evangélico, é assim. Só essa conversa. Depois, quando o cidadão não está lá mais no templo, ele diz que Deus não está com ele mais. Ele está afastado de Deus. É cada conversa estranha, pessoal. Então, precisamos estudar sobre isso ou não? O que é igreja? Então, a primeira pergunta é o que é igreja? Né? Depois vamos responder por que a igreja não é o templo ou edifício físico. Né? Aí ele fala, a igreja, ele fala, a palavra
igreja, né? A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora. Assim se refere a um grupo de pessoas chamada para sair do pecado no mundo e servirem ao Senhor. Então, pessoal, o significado já não tem nada a ver com o edifício, templo que as pessoas estão. Chamado, quem que foi chamado? Quem é que está sendo chamado, pessoal? Se a igreja não é física, a igreja é espiritual, ele está chamando quem para entrar nessa igreja? Espírito. Você é um espírito? Você pode ser chamado para entrar nessa igreja espiritual, corpo de Cristo, né? Então, quem é que vai ser chamado para você, a sua consciência vai ser tirada, vai sair para fora do mundo, vai sair do mundo e vai ser chamada para sair do pecado no mundo, né? E servir ao Senhor. Então, a sua consciência vai ser chamada para esse reino espiritual. E ele está onde, pessoal? Aonde está esse reino aí, essa igreja espiritual? Ele está onde? Você entende, pessoal? É isso que a gente tem que colocar em xeque. Vocês não fazem essa pergunta aos seus pastores lá. Entende? Ele está chamando quem? Ele está chamando a sua consciência para ir para fora, sair dessa a visão de fora, para ir para dentro de você. Por isso que Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Por isso que ele diz, não procure ele lá, ele aqui, ele aquele lá. Por isso que ele fala, porque ele está dentro aí. Procure a conexão. Então, é uma igreja espiritual, quem entra é a sua consciência. É a sua consciência que entra lá. Por isso que a conexão é com a sua consciência espiritual, essa igreja. Entende? Quando há essa conexão com seu Deus interno, você entrou na igreja, a igreja espiritual, a igreja de Cristo, que Cristo veio estabelecer essa igreja. Entende? E muitos estavam pensando que ia ser um templo criado, né? Até o templo que é lá de Israel, que ele disse, aquele templo já foi, né? Eles estão querendo construir outro templo aí, né? Mas será que vai conseguir? Porque não entende. Essas pessoas, se não estiver na direção da espiritualidade, pessoal, não vai entender. Vai entender literalmente como acontece com alguns aí. Aí ele fala, hoje em dia, muitas pessoas entendem a igreja como um prédio. Como um prédio. Pessoal, é a verdade que ele está falando. Muitas pessoas entendem o nome igreja como... Mas você viu o nome que significa? Significa chamado para fora. Então, chamado quem? Ele está chamando quem? A sua consciência para sair daquela visão que do mundo, né? Que do pecado, porque a sua visão da sua consciência estava seguindo uma coisa. Então você está fora do caminho. Então você estava em pecado. Então chamado você para sair do pecado, para entrar na igreja, que é o caminho ali de Cristo, para servir ao Senhor. Então, esse é o significado em grego, né? Que significa eclésia, né? Que do latim é eclésia e no grego significa chamado para fora.
Entende? Mas pegaram esse nome igreja e agora, hoje em dia, muitas pessoas entendem igreja como um prédio. É por isso que as pessoas ficam me perguntando aqui, aonde é a igreja? Aonde é o local? Onde é que você está? Fica me perguntando, pessoal. Então, entende? Então, aí ele fala, então não é uma compreensão bíblica da igreja. Então, essa não é uma compreensão bíblica do nome igreja, entende? Aí ele fala, a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que é definida o que for o chamado para dentro, sair de fora para dentro, né? O significado primeiro da igreja não é de um prédio, mas de pessoas. Então, pessoas. Então, você é uma pessoa, você se conectar com a sua espiritualidade, você se tornou a igreja. Ah, mas e a gente, para a gente se reunir assim? Pode se reunir na sua casa, qualquer lugar, ou até mesmo online, mesmo como a gente vai se reunindo aqui. Eu se reúno, os irmãos assistem aqui, eles estão conectados com a igreja. Quem disse que precisa, para você se conectar, a igreja ter um local físico? Quem disse isso? Porque está chamando a sua consciência. E a sua consciência é espírito. É espírito, não é uma coisa física. Então, está chamando a sua consciência para você ter consciência, para você expandir a consciência. Então, é para isso que está chamando você. Entende? Para você começar a ter consciência de que você é a igreja, você precisa ter essa conexão com o mundo espiritual, com a espiritualidade, para que você traga coisas da espiritualidade, dons para a igreja ser estabelecida aqui nessa realidade. Mas como? Com os seus dons espirituais. Entende, pessoal? Eu não estou falando nada que você pode reunir em algum lugar. E você pode ser. Mas para que colocar nome? Para que fazer isso? Criar um negócio, você agora tem que estar aqui, tal horário. Você fazendo isso com as pessoas, escravizando as pessoas. Nossa, pessoal, o tanto de pessoas que me relata o sofrimento quando ela estava na igreja, pessoal. É por isso que às vezes as pessoas não querem nem assistir meu vídeo aqui, porque tá pensando que eu estou querendo fazer a mesma coisa. Uma igreja para escravizar as pessoas. Começou pela que diz que é a primeira, né? Aí passou aí pelos evangélicos. Entende, pessoal? E aquele que é a igreja, ele se conectou à espiritualidade, ele tinha que ter liberdade. E parece que a pessoa não tem liberdade no espírito. Eu sinto muito. Então, você, para acordar para a vida, despertar sua consciência, igreja não é esse prédio aí, é pessoas. Aí ele fala, é irônico que quando você pergunta para a pessoa que igreja frequenta, geralmente diz batista ou outras denominações. Então, aí as pessoas ficam perguntando, né? Tem essa também, eu já vi. As pessoas perguntam qual igreja você frequenta. Parecendo que existem várias igrejas. Só existe uma onde sua consciência tem que se conectar, pessoal. Só existe uma, que é a igreja de Deus. Igreja de Cristo espiritual. Mas tem tantas igrejas
Aí tem algumas igrejas aí que o que tem na Bíblia é a igreja de Deus. Aí ele coloca lá igreja de Deus. Aí outros colocam igreja de Deus não sei o quê. Aí outro também, igreja de Deus não sei o quê, para diferenciar da outra. Quem mandou você colocar esse nome aí? Quem mandou? Tem alguma coisa para você colocar isso? Na hora que Paulo escreveu ali a igreja, estava falando que era os irmãos que estavam lá reunidos. Ele não estava dizendo que tinha uma placa lá, nome Igreja de Deus. Entende, pessoal? Mas essas pessoas não falam isso para você. Eles falam que aí bota ali, aluga um local, coloca o nome lá, Igreja de Deus, não sei o quê, e começa a dizer que aquela que é a igreja agora verdadeira. E vocês acreditam. Tá certo? Aí outro também aqui é a igreja, ó, Igreja de Deus, não sei o quê. Aí coloca lá, de não sei o quê, de não sei quem. Entende, pessoal? É um engano que vai sendo passado aí. Eu já passei por esse engano. Por isso que eu sei. Por isso que as pessoas falam, em qual igreja você frequenta? Não existe igreja que frequenta. A gente já é igreja, a gente já... Ou você está conectado com a espiritualidade ou não está. Porque tem muita gente nesses grupos aí que estão fora da espiritualidade. A começar pelo líder, né? É um cego guiando outro cego. Entende? Porque não explica isso para vocês. E tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Tem muitas coisas aqui, pesquisei muitas coisas boas, né? Que bate com a espiritualidade, né? Aí ele fala, muitas vezes ele se refere à denominação a um prédio, a um prédio físico. Então ele está se referindo a esse prédio aqui, dizendo que é aquilo que é a igreja de Deus, que é como é que se diz? É aquilo que Deus estabeleceu. Você entende, pessoal? É muita ignorância. E esses camaradas que estão aí, tem alguns pastores que sabem disso. Que a igreja não é essa física. Mas ele, porque tem benefício ali, tem coisas por detrás, tem, né? Para eles se manterem. Eles não falam isso a verdade. Por isso que meu canal aqui não é alinhado a nada. Porque eu aí posso falar isso para vocês. Tá? Porque tem até espiritualista que sabe disso, mas porque ele quer fazer o localzinho dele também, né? A organização dele, ele também não falam isso para você, porque ele está atrás de outras coisas, ó. Ele está atrás de outras coisas, pessoal. A primeira que se estabeleceu estava atrás também disso, e aí vieram essas outras também atrás dessas coisas que você sabe qual é. Então, ele não fala, tem pastores que sabem disso. Ele sabe. Mas, ó, ele não vai falar, ele diz, venha, fica aqui. É a igreja que Deus está operando na sua vida. Ele não fala a verdade. E vocês não têm conhecimento, tão viciado, né? Tão já manipulado quando fala de igreja, você pensa logo aonde é o lugar para eu ir? Aonde é o lugar para eu ir? É isso que você está, e eles, ó, que estão sabendo por detrás, ó, que maravilha, né? Entende? Então, tem que acordar. Aí, como ele fala, aí ele fala lá, Romanos, vamos começar a ler Bíblia agora, pessoal. Romanos 16, versículo 5.
ele fala que aonde os irmãos estavam reunidos. Romanos 16, versículo 5, ele disse: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epineto, meu amado, que é a primícia da asa em Cristo Jesus. Então, pessoal, ele estava falando que aquela igreja era quem? Era aquele irmão que estava lá, Epineto, olha o nome do cidadão que estava lá na Ásia. Epineto. Então, ele estava mandando saudar a igreja. Como é que você sauda a igreja? Você tem que saudar a pessoa. Se a igreja for o prédio, como é que você vai saudar? Você vai dizer assim, passar de frente do prédio: eu estou saudando você, igreja, viu? Eu estou saudando você. Mas ele disse que essa igreja estava em sua casa. Então, era eles que estavam ali reunidos na casa. Então, não existe templo, não existe negócio de igreja colocar um logo, colocar uma faixa. Não existe isso. Isso foi criado por esses homens aí. E que estão no ego. Porque isso aí é coisa de ego. É coisa do ego aí. Entende? Então é colocar nome, logo lá, colocar. Isso é coisa do ego do ser humano. Cristo não mandou fazer isso. Nenhum discípulo mandou fazer isso. Você pode pegar aqui o versículo e me dizer aonde foi que Cristo mandou fazer isso e os apóstolos. Mas por que eles estão fazendo? Entende, pessoal? Entende? Não tem. O que você tem que fazer é passar o conhecimento, ensinar para as pessoas tomarem consciência e serem chamados a sair do caminho que ela estava, que era o caminho de pecado que ela está errando, porque existe um caminho que leva a essa igreja, é o caminho que é Cristo, que faz você se conectar com essa igreja. Entende? E se você está fora desse caminho, você está em pecado. Você precisa entrar no caminho que é a conexão com a sua espiritualidade. Eu já expliquei aqui o caminho. O caminho espiritual é para sua consciência. Consciência. Então, o caminho da consciência é espiritual. Então, é por isso que usa a palavra para trazer consciência, a sua consciência, para você voltar para o caminho. Não tem nada de físico aí, não tem nada de físico. Entende? É por isso que o pastor aqui que não tem igreja física, ele não vai falar agora do evangelho? Não vai falar agora da palavra de Deus? Não vai ensinar? Aí, ó, eu não tinha ninguém aqui no meu canal. Tinha ninguém. Cheguei, abri meu canal e comecei a... Só eu e os mentores, os anjos aqui, a espiritualidade, eu comecei a falar e apareceu gente, tem agora, irmão aqui que está assiduamente me assistindo. Você entende, pessoal? E eles estão lá, conectados, alegres, dizendo que, nossa, irmão, querendo me agradecer. Eu disse, não, agradeça a Deus. Bote aí uma manta, um louvor, comece a agradecer, medite a ele, faça o bem às pessoas que estão do seu lado aí. Porque tem pessoas que estão longe, pessoal, de mim aqui, né? Como é que ele ia congregar junto comigo? Mas ele está aqui, no mesmo pensamento, entrando em comunicação comigo. Ele está congregando comigo, ele está comungando comigo. Entende, pessoal? Aí ele fala, Paulo se refere à igreja em sua casa, não à igreja prédio, mas o corpo de crente, o corpo de Cristo, né? Ele estava se referindo ali, quando ele falou para Epineto, que está lá na primícia, ele era a primícia, porque ele era o primeiro que se conectou com a espiritualidade dele.
Ele aceitou a essa espiritualidade, se conectou com Cristo interno dele, entende? Recebeu o Espírito de Deus, né? Entende? A consciência dele entendeu. Então, aí ele fala, a igreja é o corpo de Cristo. Então, ele fala, se Paulo estava falando que a igreja estava na casa, então, a igreja é o corpo de Cristo. Aí ele fala, Efésios 1, versículo 22 e 23. Vamos ler aqui. Ele fala, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todo. Então, pessoal, Cristo é a cabeça desse corpo. Então, esse corpo é espiritual, é o corpo de Cristo. Entende? Que é a igreja. O corpo é a igreja. Ele fala a cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? O corpo de Cristo. Entende, pessoal? Então, pessoal, você entende? Como é que pode dizer que um prédio, um edifício é a igreja de Deus? Aí faz um logo lá, coloca lá, Igreja de Deus não sei o quê. Aí outro também imita. Igreja de Deus dos membros do corpo do Cristo. O outro é dos membros. Entende, pessoal? Errado, errado, errado. Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, o corpo de Cristo é feito de todas as pessoas, os crentes, desde o tempo de Pentecoste até o arrebatamento. Então, esse começou lá com a descida, né? Aquele manifestação que aconteceu com um discípulo que estava dentro da casa esperando essa manifestação, porque Cristo falou que espere até a descida do Espírito. Então eles estavam presos lá com medo e tudo, né? Aí quando eles receberam o Espírito, então eles receberam a conexão que eles se tornaram a igreja. Então depois eles saíram para fora. Eles foram chamados para manifestar essa igreja que estava dele. Então, os discípulos saíram a pregar para que você se conecte com esse Espírito Santo, né? Que é a centelha divina. Que todos os seres humanos têm essa centelha divina. Mas alguns já rejeitaram essa centelha. Entende, pessoal? Porque não querem se conectar à espiritualidade. É isso que a gente tem que fazer, o trabalho da espiritualidade. Você entende? Aí ele fala, o corpo de Cristo consiste em dois aspectos, né? Esses aspectos espiritual, né? E por que ele é espiritual? Porque quem se conectou foi a sua consciência. Mas você tem um corpo físico, você está aqui nessa matéria, né? Então, você se reúne em algum lugar. Então, os apóstolos estavam reunidos em um lugar. Mas ele colocou placa, colocou o nome lá? Não. Ele reuniu pessoas que estavam no mesmo entendimento, na mesma conexão, que tinha recebido essa conexão com o Espírito Santo. Então, esses eram os dois aspectos que os apóstolos falam, né? Porque a gente se conectou espiritualmente, estamos conectados à igreja espiritual, estamos, mas estamos aqui vivendo em um corpo físico ainda. Então,
As pessoas que estão na mesma conexão, na mesma, receber o mesmo Espírito, eles se ficavam reunidos. Entende, pessoal? É difícil de entender. Agora, mandou colocar nome? Coloca o nome aí. É Igreja de Deus, tal, não sei o quê. Porque quando o apóstolo Paulo escreve lá a carta dizendo que é a Igreja de Deus, ele estava mandando saudar a Igreja de Deus. Então, ele não estava falando que era um negócio físico. Era Epineto que estava lá reunido com os irmãos na casa dele. A Igreja de Deus está lá na casa de Epineto, né? Que ele é a primícia da Ásia. Pessoal, está escrito aqui na Bíblia. Por que essas pessoas ainda ficam querendo ter templo aí, querendo ter coisa? É por isso que esses pastores estão abrindo aí coisa. Vamos fazer, venha para cá. Vê se você estiver fora, aí começa a colocar coisa na cabeça da pessoa. Se você estiver fora, você está fora de Cristo. Oxi, o que é isso? Isso é uma afronta por verdadeira mensagem que os apóstolos e discípulos estavam trazendo, pessoal. É uma afronta o que essas pessoas estão fazendo. Aí Efésios, Efésios 1, versículo 22. Vamos ler aqui. E 23, né? 22 e 23. Ele falou: ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e todas as coisas constitui como a cabeça da igreja. Cristo, né? Que é, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todo. Então, Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo dele, né? Que cumpre toda a plenitude. Então, é uma coisa espiritual. É por isso que Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós, porque ele está dentro da gente. Você precisa saber se conectar com esse Cristo interior, né? Aí ele fala, a igreja é o que consiste de todo aquele que tem relacionamento pessoal com Cristo. Então, a igreja consiste todo aquele que tem um relacionamento com Cristo. Entende? Que tem esse relacionamento íntimo. É dentro. Então, como é isso que significa, consiste a igreja? É pessoas que estão tendo esse relacionamento. Não é para colocar nome, placa, é para colocar. Não é. Eu estou falando isso aqui, pessoal, para vocês acordarem. Porque os pastores, os líderes, as pessoas que tem aí, até mesmo espiritualista, não vai falar isso para vocês, pessoal. Porque eles têm rabo preso, né? Rabo preso. Porque o que é o rabo preso dele? É o dinheiro. É o dinheiro. Porque eles querem fazer também os negócios dele. Entende? Vender os livros, DVD, as coisas, entendeu? Para vocês, fazer seminário, dizer que vai dar curso a vocês. Então, tudo isso ele vai quer dinheiro. Eles não vão falar isso para vocês. Então, eu estou falando isso aqui escancaradamente a verdade. Quem assiste meu canal vai escutar na lata. Entende? Aqui não vai ter a tapiação que os outros estão fazendo aí com vocês. Entende? Aí ele fala, vamos ler aqui, 1 Coríntios, para provar isso que era o relacionamento com Jesus, né? 1 Coríntios 12, versículo 13. Eu disse que a gente ia ler bastante Bíblia aqui, né, pessoal? Porque isso é uma coisa que está intrinsecamente ligado. Aí ele fala cá em 1 Coríntios 12 e 13. Ele fala, todos nós fomos batizados em um espírito, fomos formando um corpo
quer judeus, quer grego, quer ser livre, ou todos temos bebido de um espírito. Versículo 14, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos membros. Né? Entende, pessoal? Então, ele fala que ele fala que todo aquele que foi batizado, creu, se conectou espiritualmente, faz parte do corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja de Deus. Essa é a verdadeira igreja, é a conexão interna, é espiritual. Quem é que faz essa? É a sua consciência. É quando você toma consciência, é quando você desperta. Quando você desperta, você se conecta com a igreja verdadeira, que não é um prédio. Entende? Ele fala, a igreja verdadeira, que não é um prédio de igreja em particular, denominação. Não é isso, né? A igreja de Deus é composta por todo aquele que recebe a conexão, a salvação através da fé em Cristo Jesus. Então, é quando você recebe essa fé, essa conexão, quem que recebe? A sua consciência. Porque quem vai se conectar com a igreja espiritual é um espírito. Então, é seu espírito, é sua alma que se conecta lá. Você entende, pessoal? Não tem nada a ver aqui com físico. Agora, a gente está no físico, né? A nossa consciência está aqui nesse corpo, nesse veículo aqui carnal. Aí, aqueles que estão na mesma conexão, na mesma vibe, né? Vamos falar vibe, na mesma frequência, na mesma magnitude de frequência, eles se juntam para louvar, sabe, agradecer por essa conexão, sabe, estar ali em comunhão. Mas ele se reúne aí, coloca agora aqui é a igreja verdadeira, coloca lá o nome Igreja de Deus, não sei de onde. É isso que eles fazem? Você entende, pessoal? Essas pessoas, eles estão no ego e alguns sabem disso e oculta isso de vocês. Não vai falar, porque tem interesse aí. Eu já falei, tem coisas atrás. Não fala a verdade para você. Não falam, né? E eu tô aqui para isso, né? Não tem um rabo preso, né? Que é, ó, não tem um rabo preso com ninguém. Posso falar isso no meu canal, né? Aí ele fala, portanto, se a igreja não é apenas frequentar um templo, mas permite que Deus habite em nossas vidas. Então, Deus vai habitar nas nossas vidas, né? Aí ele resumindo, igreja não é um prédio ou uma dominação. De acordo com a Bíblia, igreja é o corpo de Cristo. Todo aquele que já colocaram sua fé, conexão em Jesus Cristo para a salvação. Aí ele dá lá um versículo, né? Foi o que eu falei, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. É por isso, pessoal, quem não entende isso, aí fica uma igreja dizendo, aqui é verdadeira, a sua não é. Uma fica brigando aí com a outra para que o membro uma vá para a outra. E não entende, pessoal? Entende? Então, estão tudo dormindo na criancice. Precisa despertar para a verdadeira igreja, que é espiritual, que é o corpo de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Quem é que entra lá? Quem é que entra? É a sua consciência. Porque a salvação é para a sua consciência. Por que, pessoal, essa confusão? Porque antigamente, quando era o povo israelita, era tudo fisicamente.
É por isso que eles ficam pegando lá versículo até de fisicamente. Aqui, ó, eles tinham lá o templo, tal, não sei o que, temos que fazer o templo. Teve um até que fez o templo aí, uma cópia do que era o templo daquele antigo, né? Teve uma igreja aí, você sabe, a igreja famosa, né? Um templo igualzinho do que era do templo dos israelitas, entende? Agora, eu não sei se ele vai sacrificar lá alguns bois, algumas cabras, eu não sei disso, né? Mas ele fez aí o templo, aí vocês sabem quem é, né? Aí a israelita ali era uma ilusão da igreja espiritual que Cristo estabeleceu. Tudo aquilo foi uma ilusão do que ia ser feito. É por isso que eu coloquei aqui a pergunta, para quem quiser responder aí. Se o Santo do Santo era lá, quando tinha aquela igreja física, né? Tinha gente, até povo de outras cidades, que viajava para ir lá adorar Deus naquele templo lá. E Cristo falou para a mulher que estava lá, chegado o dia que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito, é verdade. Então, não vai precisar mais lá ir no lugar santo do santo. É por isso que eu pergunto, aonde é o santo dos santos agora, hein? Se essas pessoas falarem que é a igreja dele, a gente vai ter que ir para lá, porque senão a gente está fora, né? Se eles responderem aqui, me responderem aí aonde é o santo do santo, é por isso que o santo dos santos, quem é que entra lá agora nesse santo do santo? Carne? Sangue? Você entende, pessoal? Essas pessoas estão lhe enganando, não fala a verdade por causa de interesse. Então, aí ele fala, a igreja é um corpo espiritual de Jesus Cristo. Então, ele falou o que eu já tinha falado, né? Ele falou aqui, ele fala, ou seja, não fazemos parte do plano de Deus. Ou seja, fazemos parte do plano de Deus para a humanidade. Assim, cada indivíduo que se conecta e aceita a Cristo se torna parte da igreja. Então, quando você se conecta com a espiritualidade, com Deus interior que está dentro de você, que é o Cristo, é a centelha divina, o Espírito Santo, né? Você se conecta, você faz parte da igreja espiritual, porque ele fala que a igreja é um corpo espiritual de Cristo, entende? Aí ele fala que, no entanto, essa igreja precisa reunir para adorar junto, edificar uns aos outros e terem comunhão uns com os outros. Além disso, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Ele fala, como está escrito, aí ele vai dar aqui, 1 Coríntios 3,16. Vós não sabeis que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em você? Então, o apóstolo Paulo está falando. Agora, por que essas pessoas estão querendo o templo fora, querendo ver o templo de bloco aí com o nome lá, Igreja de Deus? Ele falou, o apóstolo Paulo, você não saber que vocês são o santuário, né? Você que é o santuário que está em conexão com a espiritualidade, com o Espírito Santo, que habita em vós. Você não sabe disso? Ele estava falando para os cristãos lá de Corinto. Aí ele fala, com isso em mente, devemos entender que seja igreja significa ser membro deste corpo espiritual. Então, se você vai ser declarado como igreja quando você se conectar com a espiritualidade, que é com o Espírito Santo, a centelha divina, o eu superior, a mente superior. Entende? Aí é que vai significar que você é membro
de um corpo espiritual. Aí você vai identificar que você é a igreja de Deus. Você é a igreja, não é o templo físico. Aí ele fala, além disso, devemos lembrar que Deus habita em nós. Deus habita em nós, né? Então, quando uma pessoa fala, eu vou buscar a Deus, a Jesus na igreja, eu vou agora na igreja, aí bota a Bíblia debaixo do braço, né? É domingo, né? Principalmente domingo, aí bota debaixo do braço, eu vou buscar a Deus e, e a Jesus. Eu digo, ele já não está em você, não? Você não já está em conexão? Foi os erros que esses líderes colocaram na mente dessas pessoas, porque eles não queriam que você saísse de lá, porque eles têm interesse, ó. Você sabe qual é o interesse. É por isso que eles não queriam colocar isso na cabeça de muita. E agora as pessoas, para tirarem isso, tá difícil. Então, tem que despertar, fazer essa conexão para limpar esse engano da sua consciência. E você se conectar verdadeiramente com a sua espiritualidade. Que você vai entrar na igreja de Deus verdadeira, que é o corpo de Cristo. Entende? Aí ele fala, por que ele fala isso? Ele fala lá em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão de homens. É preciso falar quantas vezes esse versículo aqui, pessoal. Alguns evangélicos já sabem, né? Mas por que você ainda está grudado lá no templo? Entende? E o líder lá falando que é só no templo que você é está conectado com Deus. É só no templo lá. Entende? Porque é por isso o santuário de Deus não habita. Então Deus habita em nós, né? Como ele falou. Ele diz, segundo o lugar que devemos destacar, que é a fala de igreja, não estamos falando de templo. Então, quando o nome fala igreja ali na Bíblia, não está falando de um templo físico, pessoal. É isso que eu quero que você entenda, né? Quando está falando lá, você lê na Bíblia lá, igreja, não está falando de um templo físico ali. Tire isso da cabeça, que foi os que o líder colocaram na sua cabeça. Aí ele fala, já li aqui, né? Deus não habita no templo feito por mão de humana. Está lá em Atos 17, 24. Aí outro versículo, Efésios 2, 21. No qual todos o edifício é ajustado, cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, quem é que tem que ser o santuário santo no Senhor? A gente, né? É lá que é santo, o templo lá que é santo, é a gente que vai se tornar santo pelo trabalho da espiritualidade. Entende? Tinha muitos, eu estava em uma igreja, né? Não vou dizer o nome aí, que levava isso literalmente, pessoal. Um dia eu era músico, eu tocava na igreja, né? Em várias igrejas, eu não vou dizer qual é a igreja, mas eu toquei em várias igrejas. E aí eu tive em uma igreja que eu subi no altar, né? Que eles diziam que era o altar lá, porque eu que cantava e tocava. Eu cheguei atrasado na igreja, né? Os músicos estavam me esperando lá, né? Tava lá o baterista, o baixista, o guitarrista, né? A banda lá da igreja. Eu cheguei atrasado, né? Porque o culto era de manhã cedo e eu acordei tarde. Já era pra eu não ir, né, pessoal? Já era pra eu não ir. Aí eu cheguei, saí correndo aí. E tinha botado um pedestal lá, um microfone, né?
Vou contar esse caso aqui, pessoal. Aí colocou lá um pedestal lá, tava lá no altar, mas era pro pastor. Eu não sabia, cheguei com pressa, aí ligou o cabo do meu violão, aí eu subi, aí vi aquele microfone lá com o pedestal, né, aquele negócio. Aí eu comecei a tocar e cantar lá em cima. E a irmã disse que aquele microfone, aquele altar, era só do homem santo, que era o líder lá daquela igreja, né? Todo mundo ficava reverenciando aquele líder da igreja. Ai, ai meu Deus, sabe? Aí eu subi lá e comecei a cantar, a tocar. Depois a irmã, oh meu Deus, tira ele de lá. Não pode ficar ali, que aquele lugar é santo, é do homem santo. Eu subi, toquei, aí toquei que até suor melou lá o chão de suor e tal. Elas foram lá, passaram o pano, aí ficaram lá orando para depois o líder lá subir para pregar. Aí o cara veio falar, rapaz, você não era para subir lá, porque ele disse que aquele lugar é do líder lá, é santo, é lugar santo, é que não sei o quê. Ai, é isso, pessoal, que está na mente dessas pessoas. Entende? É isso que está na mente. Eu estou falando isso aqui porque eu passei e vi essa situação. Aí o que é que ele fala mais aqui? É Mateus 16, versículo 18. Aqui, ó, esse é o versículo que mostra que Cristo ia estabelecer essa igreja espiritual, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Então, não poderão vencê-la, a igreja espiritual, que é Cristo, porque Cristo é a pedra edificadores que foi rejeitada. Entende? A pedra filosofal, a pedra rejeitada, é essa. Então, não era Pedro ali que ia edificar em Pedro, era em Cristo, essa igreja espiritual, o qual também Pedro, a consciência dele, entrou nessa igreja. Entende, pessoal? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo como muitos membros, esse membro não exerce toda a função. Assim também o corpo de Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado em todos os outros. Então, pessoal, quando a gente se liga a essa igreja espiritual, verdadeiro corpo de Cristo, com a conexão com a espiritualidade, a gente faz parte de um corpo onde está todos que estão ligados a esse corpo, ele está conectado à espiritualidade. Entende? E as pessoas conhecem, pessoal. Quem está conectado, você sente, né? Outro vai chegando, você sente quem é que está conectado. Quando você está conectado, se você está fora da espiritualidade do corpo, você não consegue compreender. Então, se você não consegue, você vai ser enganado pela matrix religiosa. Porque a matrix, o engano, ele fez isso mesmo. E está usando aí o ego dessas pessoas para fazerem isso. Entende, pessoal? E isso não tem nada a ver com templo, com nada. Você pode se conectar ao corpo de Cristo aí? Pode. Você se conectar com a sua espiritualidade, você está conectado com o corpo, né? Aí ele fala, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ante vocês, nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus, não havia recebido misericórdia, mas agora recebeu. Então, quando você tem essa conexão, pessoal,
se juntou a esse corpo espiritual que é a igreja, que Cristo é a cabeça, né? Você se torna um sacerdócio real e uma nação santa e um povo adquirido, né? Povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? A luz que você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Quem que foi chamado? Quem? A sua consciência. Então, para a pessoa ser chamada e entrar nessa conexão, ela tem que despertar a consciência dela. Ela tem que expandir para ter conhecimento da igreja que está no mundo espiritual, sabe? Senão ela não tem consciência. Ela fica aí pensando que a igreja de Deus é essa igreja que o cara coloca lá um símbolo e o nome lá, Igreja de Deus. Entende? Ela vai pensar que é isso. Aí vai pensar que está no corpo de Cristo, esse corpo, mas não é. O corpo ali é uma conexão espiritual que está dentro de você. Aí ele fala, Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo que de Cristo lá é a igreja. E ele é a cabeça, Cristo. Entende? Então, é espiritual. Não tem nada com templos e edifícios. Entende? Aí como é que se diz mais? Efésios 4, versículo 12. Com o fim de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para que seja edificado o corpo de Cristo, vai ser preparado aquelas pessoas para fazer com que eleve a sua consciência. Quando for elevando a sua consciência, você vai sendo edificado nesse corpo espiritual. Quem? A sua consciência. Porque quando a sua consciência muda, você dirige esse corpo, você muda tudo. Se mudar a consciência, pessoal, não vai existir mudança nessa realidade, não vai existir. Por isso que tem muitas igrejas, mas tem pessoas que mudaram a consciência dela, elevaram a consciência, não tem. Por isso que continua o mesmo engano. Muitas igrejas têm, olha aí, faça uma pesquisa no Google, mas por que não melhora? Por exemplo, por que não melhora o Brasil aqui, que tem muitas igrejas? Só piora. Entende, pessoal? Porque não é essas igrejas que é a igreja de Cristo, mas esses pastores, esses líderes vão dizer que a igreja de Cristo é essas igrejas. Mas a igreja espiritual é o qual a consciência dele tem que estar desperta e conectada a essa igreja. Entende? Você só vai ouvir isso aqui, porque essas pessoas não vão falar a verdade para você. Tá? Aqui o meu canal, eu não tô apegado a nada, não tô nada. E tem gente que tem um rabo preso aí. Tem gente que sabe disso, mas tá pegado o rabo preso, né? O gato prendeu o rabo dele, ó. Entende? Então, aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 12, 13. Não, já falei esse versículo, né? 1 Coríntios 12, 14 até o 20. Vamos ler para a gente entender. Vamos começar do 13. Pois é um só corpo, como todos nós fomos batizados em um único espírito. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós fomos dados beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se eu
Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixei de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muito membro, mas um é só o corpo. Então, existe vários nesse corpo, né? Que é o corpo espiritual, que é de Cristo, existe muitos membros. Ele disse: esse corpo só é feito através de muitos membros. Porque se não tem membros, o que declara que a gente tem um corpo? Por exemplo, físico aqui. O que é que a gente declara que a gente tem um corpo? Porque a gente tem membros, né? Partes que delimita isso que a gente tem um corpo. Tem um braço, uma perna, duas pernas, né? Nariz, olhos, ouvido, uma cabeça, não é? Isso denota que você é um corpo. Então, ele disse para denotar um corpo espiritual que era a igreja, tinha que ter vários membros de várias funções. Não poderia só ter. É por isso que no, o conhecimento, a manifestação da espiritualidade existe de várias formas, né? Mas é um só corpo, entende? A manifestação da espiritualidade, porque cada um vai ter um a mais, outro a menos. Agora, não significa que o olho é melhor do que o ouvido. O ouvido é melhor do que o olho. O braço é melhor, a mão é melhor. Não existe isso, todo mundo faz parte. É isso que ele estava explicando, né? Aí, Hebreus 10, 25. Ele disse: não deixemos de se reunir como igreja, segundo o costume de algum, mas procure encorajar um ao outro e ao demais para que você venha se aproximando aquele dia. Então, eles falam que os pessoal se reunia como igreja. Então, era que ele mandou ir para a igreja? Não, ele se reunia onde? Na casa. Como Epineto, né? Tava lá. Então, ele manda, porque é bom para vocês compartilhar o pensamento, estudar. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou gravando, nos reunindo, vocês entram em contato comigo, gostei do vídeo, tal, como é isso, pergunta. Então, a gente está se reunindo. Porque quem é a gente, pessoal? A gente não é a consciência e existe tempo físico limite para essa consciência? Existe para esse corpo físico, né? Porque para a gente estar junto fisicamente, a gente tem que ter um lugar. Tem que marcar com você, olha, vamos marcar lá no parque da cidade, vamos nos reunir ali para falar. Entende? Eu vou ter que levar o meu corpo físico. Mas espiritualmente, você pode se unir para encorajar. Então, aqui é o encorajamento para vocês, pessoal. Os vídeos que eu gravo para que você se conecte mais, você tenha coragem. E já aconteceu isso aqui. Tem irmãos e irmãos que estão encorajados na espiritualidade. Estavam fracos, estavam com problema. Ai, morreu. Ai, oh, meu Deus, só reclamando da vida, só, sabe? Depois que começou a assistir meu vídeo, deu um ânimo dele, deu uma coragem de ele se conectou com a verdadeira igreja espiritual. Entende?
É isso que está aqui para a gente se reunir assim, né? Aí Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como o corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim como somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membro um dos outros. Então, pessoal, ele está falando, por isso que é de uma forma espiritual. Porque quando a gente está conectado, a gente se forma um, né? Mas a gente somos membro do corpo de Cristo, né? Estamos conectados a essa espiritualidade. Quem está conectado verdadeiramente com a igreja que é o corpo, a igreja verdadeira de Deus, que é a igreja de Deus, que é espiritual. Você viu lá, né? Aí por isso que ele fala aqui, ó, em Mateus 18, versículo 18 e 20. Ele diz, digo a verdade, tudo que vos ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. O céu é o mundo espiritual, não é? Você tem conexão, porque você tem a chave, né? De ligar é quem tem a chave, né? Também digo que se de dois que de vós concordarem na terra qualquer assunto, quando pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio dele. Então, pessoal, a gente está aqui conectado com a espiritualidade. Estamos reunidos. Vocês estão assistindo assiduamente. Vocês estão reunidos no nome desse Deus, desse Pai, né? E o que a gente concordar, pedir, tudo, pode ser concedido por esse Deus. A espiritualidade, porque a gente está nessa conexão. Entende, pessoal? É isso que acontece. Você entende que não tem nada a ver com a com o templo físico, não tem nada a ver a igreja? Aí o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 3, versículo 9 até... Vamos ler aqui o 11, né? Vamos até ler o 11. Ele fala, porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quem é o edifício de Deus? Somos a gente. Aí, versículo 10, segundo a graça que nos foi dada, pus eu como sábio e arquiteto e fundamento em outro edifício sobre ele, mas veja cada um como edifício sobre ele. Entende? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi colocado como o arquiteto, um sábio para edificar essa igreja espiritual, né? Que o ensinamento dele, você vê que a gente estamos edificados aqui, estamos aprendendo, lendo o que ele escreveu, deixou escrito, né? Então ele como é que se diz? Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sou mais estrangeiro, nem forasteiro, mas cidadão do santo e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Então, é Cristo o fundamento dessa igreja espiritual, está nessa pedra de esquina, que é Cristo, que é a principal pedra. Então, essa família de Deus, essa igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas.
de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Então, essa igreja espiritual está no fundamento dessa pedra. Você lembra que eu falei da pedra filosofal? Que quando a alquimia está acontecendo dentro, é essa pedra que é Cristo que está trabalhando dentro de você. É o qual os alquimistas falam que é quando acontece a alquimia dentro daquela pessoa. E a pessoa se torna um alquimista. Então, porque Cristo é o fundamento dessa igreja, né? Os apóstolos, né, tem um fundamento dos apóstolos, do profeta, o qual Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Entende? Aí vamos ler aqui. Colossenses 3,15. E a paz de Deus para que todos também fossem chamados em um corpo. Domine os vossos corações e sede agradecido. Então você só foi chamado para um corpo. Agora, qual é o corpo de Cristo aí? Por exemplo, se esses pastores dizem que as igrejas dele é o corpo, qual é a igreja que é o corpo aí? Tem muitas igrejas com vários logos, vários nomes. Você entende, pessoal? Essas pessoas não entendem a Bíblia. Não entendem. E tem alguns que entendem, mas estão com o rabo, prenderam o rabo do gato, ó. Aqui o que fizeram prender ele, ó. Você entende, né? Entende? Então, foi chamado para um corpo. Você foi chamado. Quem? A sua consciência. Porque esse corpo é espiritual, só pode chamar quem é espiritual. Entende? Aí ele fala, 1 Coríntios 3, versículo 10, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, ele falou o templo. Na hora que você ouvir templo também na Bíblia ali, tá falando da pessoa. O templo é a pessoa, não é um prédio, um edifício. Então, se destruir esse templo, Deus pode destruir a outra pessoa, se destruir. Por isso que não pode tocar naqueles que é conectado com a espiritualidade. Porque não pode, porque Deus está ali e você se destruir aquele templo, você também é destruído. Aí ele fala, porque assim como o corpo é 1 Coríntios 12, assim como o corpo é tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Entende? É isso. A gente estamos conectados a esse corpo. Aí ele fala, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que opera, e essa glória na igreja por Jesus Cristo e todas as gerações para todos sempre. Amém. Então, essa igreja é em todas as gerações, para todos sempre. Então, essa igreja está em todas as gerações. Então, a igreja espiritual começou lá como é que se diz? No descida do Espírito, né? E vai até o arrebatamento. Mas é o quê? Quem estiver conectado vai ser nessa igreja conectado com esse Deus espiritualmente. Por isso que vai ser o quê? O que vai acontecer com a Bíblia é a separação do joio. Porque vai ter gente ali que está disfarçando, não está conectado nada, vai ser deixado para trás. Enquanto o outro, entende? Porque ele não está sendo sincero com ele. Ele está enganando. É o joio que diz que está no meio da igreja. Então, tem joio no meio da igreja espiritual também, pessoal. Aí ele fala,
Efésios 5, versículo 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Assim mesmo ele entregou por ela para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, a água é a palavra de Deus, que Cristo vai purificar essa igreja. Igreja qual? Espiritual, que somos a gente. Então, para você entrar nessa igreja espiritual, você tem que estar purificado, pessoal. E quem é que vai purificar? A palavra de Deus, né? Vai trazer vida, você vai nascer lá espiritualmente no mundo espiritual, nessa igreja espiritual, né? Por isso que ele diz aos maridos, vocês que amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja, que são a gente, né? E aí ele fala lá também, Efésios 5, 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Do corpo, que corpo? Corpo espiritual, corpo que é a igreja. Ele vai ser o Salvador desse corpo. Entende, pessoal? Entende agora? Por isso as mulheres têm que se sujeitar, porque Cristo é a cabeça, também Cristo é a cabeça da igreja. Assim, o vosso marido como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, né? Como também Cristo é a cabeça da igreja, então, dessa igreja espiritual. Então, era o que o apóstolo Paulo estava explicando. Essa igreja espiritual, eles estavam dando exemplo físico para que aqueles irmãos entendessem, a gente entendesse, né? O que era essa igreja espiritual, que Cristo é o principal pedra de esquina, é o alicerce dessa igreja, o qual tem vários que estão construindo edificadores, que é os apóstolos e o profeta. É a base dessa igreja espiritual. Então, não tem como, pessoal. A gente tem que estar nesse fundamento dos apóstolos, né, e dos profetas e de Cristo. A gente está nessa igreja. É por isso que aquele que rasgou a Bíblia aí falando um monte de besteira, porque ele está pensando que essa igreja é essas igrejas aí que essa Matrix, esses líderes construíram aí. Aí aconteceu coisas ruins lá com ele nessas igrejas, ele aí tá pensando que essa aí que aqueles pastores estão falando dessa igreja, tá pensando que essas igrejas aí que eles fundaram aí, colocaram o logo dele lá, né? Igreja de Deus, outros colocaram outro nome, eles estão pensando que é isso. E os apóstolos não estão falando disso aí. Isso foi essas pessoas, pelo ego dela, que construíram. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Não tem nada a ver. Por isso que eu coloquei lá. Por que, que a igreja não é um templo, um edifício físico? Por quê, pessoal? Porque a igreja somos nós. Deus habita em nós, não habita em templo feito por mão de homem. Então, por isso que a igreja, quando fala nome igreja lá, não é um templo físico, quando tá falando da igreja espiritual para a sua consciência. É uma igreja espiritual para a sua consciência entrar, porque lá nessa igreja tem um lugar santíssimo, aonde a sua consciência tem que entrar nesse lugar santíssimo. É por isso que eu perguntei aqui, eu deixei a pergunta, aonde é o lugar santíssimo? Porque existe o lugar santíssimo ainda. Onde é? É na igreja lá? Porque você está dizendo que a igreja é verdadeira lá. Então é lá que é o lugar santíssimo? Então temos todo mundo que ir para lá. Agora todo mundo tem que ir para lá, para essa igreja? Você entende, pessoal?
é uma sandice que foi colocado e as pessoas estão totalmente perdidas em relações. Está totalmente aí igual uma barata tonta. Por isso que quando veio aqui, onde é a igreja? Fica onde, irmão? Você? Não sei o que, fica perguntando. Que igreja, rapaz? As pessoas não sabem nem o que é igreja. Quando está lendo ali na Bíblia, não sabe o que é igreja. É por isso que eu coloquei o que é a igreja, né? Verdadeiramente, que a Bíblia está falando ali. Não é difícil. Por que a igreja, o nome igreja lá, não é templo e edifício físico? Então, aí não está falando. Mas por que as pessoas estão acostumadas a querer construir ou alugar ou colocar uma placa lá que a igreja? Por quê? Por causa desses pastores que ensinaram errado. E eles, por causa de quê, ó? Tem rabo, o rabo do gato foi preso, ó. Preso por quê, pessoal? Vocês sabem o que é, né? Mas aqui no meu canal não tem, ó. Não tô com meu rabo preso, tá? Eu posso falar isso aqui para vocês, né? Vocês aceitam se quiserem. A verdade, às vezes, machuca. Esse vídeo aqui vai machucar algumas pessoas com você. Mas vê para ver se desperta disso, pessoal. Nossa, chega desse engano aí. Você tem que despertar, pessoal. Ficar essas igrejas aí fazendo isso com essas pessoas, entende? E não ensinar a verdadeira a igreja que os apóstolos queriam passar, né? Que Cristo veio fundar, né? Entende, pessoal? Então, graças a Deus, agradecer porque o tempo urge. Hoje foi muito versículo aqui, não foi, pessoal? Hoje foi mais versículo para explicar o que está lá que Cristo queria falar mesmo, entende, pessoal? Mas graças a Deus, espero que vocês compreendam, né? Eu sei que esse vídeo vai tocar em alguns aí que estão em templos, né, físicos, vão tocar, mas tem que ser dito. Aqui eu não tenho um rabo preso, entende? Tem que falar isso para vocês. Agora aceitam se quiser. Ninguém é forçado a nada. Tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!